Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA etapa 5. E hoje a gente vai dar continuidade àquelas razões trigonométricas. Professor, o senhor está falando do seno, cosseno e tangente? Estou falando delas mesmo. Só que eu trouxe uma mágica, vamos colocar dessa forma, para facilitar o seu desenvolvimento no conteúdo. Como assim, professor? Vai haver momentos que não vai haver a necessidade da conta. Olha que bacana. Eu olhei lá para o triângulo, eu vou descobrir quanto que vale algumas das dimensões sem riscar. Ó, de cabeça. Ah, professor, não sei fazer isso de cabeção. Esse aqui você vai entender se você prestar atenção direitinho. Você vai ter como encontrar ou um cateto oposto ou uma hipotenusa, ou um cateto adjacente ou uma hipotenusa sem fazer nenhuma conta. Ficaram curiosos? Tenho certeza que vocês ficaram curiosos. Mas deixa eu perguntar, para a gente entender este processo mágico que eu vou mostrar para vocês agora há pouco, já já, eu quero que vocês recordem quando e onde eu posso estar aplicando essas três razões trigonométricas. Vocês lembram lá do passo a passo? Professor, razões trigonométricas obrigatoriamente só podem ser aplicadas se o meu triângulo for retângulo. Quais foram as três razões trigonométricas e para que servem as razões trigonométricas? Professor, o senhor falou com a gente do seno, do cosseno e da tangente, respectivamente. Seno, professor, é o quê? Cateto oposto com a hipotenusa. Vai lembrando, vai lembrando. Cosseno. Cosseno é cateto adjacente com a hipotenusa, sobre a hipotenusa. E a tangente? Professor, tangente é cateto oposto pelo cateto adjacente. E, professor, tem aquela tabelinha lá também, 30, 45, 60. Lembrou mais ou menos o que era o conteúdo? Então, vamos iniciar a nossa aula. Vem cá, vem prestar atenção aqui direitinho em cada uma das colocações, definições, exercícios que a gente vai já estar desenvolvendo com vocês. Conteúdo na tela, segmento da trigonometria, são as razões trigonométricas no triângulo retângulo, professor. Estou falando do seno, estou falando do cosseno, estou falando da tangente. Vamos ver se você estava aqui presente na nossa última aula. Para mim trabalhar com essas razões trigonométricas, olha a Betânia chegando. Boa noite, Betânia, seja bem-vinda. Olha só, Betânia querendo participar, querendo resolver o exercício com a gente, digita no chat aí para a gente ir acompanhando, para ver se vocês estão acertando direitinho. Dá o feedback para a gente, tá bom? Prof, então estou aqui, ó, estou recapitulando o básico. Se vocês não estiverem presentes, não estiverem conectados na nossa última aula, tem problema não. Só a partir dessa vocês conseguem resolver. Olha só, professor, tudo o que o senhor está falando só pode ser usado se o triângulo for retângulo. Quando é que o triângulo é retângulo mesmo, professor? Olha aqui. Prof, o triângulo, ele é retângulo, professor, quando ele tem um ângulo medindo, ó, 90 graus, que é esse quadradinho. Tudo que vai ser explicado, tudo que vai ser explanado, grande Gabriel, boa noite, querido, seja bem-vindo, só pode ser usado se o triângulo for retângulo. Professor, é retângulo. Estou vendo ali o ângulo de 90 graus, professor, de boa. Sendo este triângulo retângulo, a gente está falando aqui o passo a passo. Sendo este triângulo retângulo, o que você deve fazer logo em seguida? Professor, é tipo assim. Eu tenho que identificar as dimensões. Quais são as dimensões que devem ser identificadas no triângulo retângulo? No olho mesmo, não é conta. Professor, eu vou bater o olho nesse triângulo, eu vou bater o olho e tentar identificar qual que é o maior lado, professor. O lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Por quê, professor? Esse maior lado, professor, é a nossa hipotenusa. Professor, e por que eu tenho que identificar primeiro a hipotenusa? Cara, se você consegue visualizar qual é o maior lado, os outros que sobram obrigatoriamente passam a ser catetos, professor. Não é não, Maria de Fátima? Boa noite, querida, seja bem-vinda, chat ao vivo, tá bom? Fica à vontade para participar com a gente. Estou começando aqui as
definições e o passo a passo para a gente resolver questões desse conteúdo. Então, a gente está olhando aqui um triângulo retângulo. A gente está orientando que a primeira coisa que você deve fazer, olha mais gente chegando, Maria Viviane, boa noite Maria Viviane, seja bem-vinda. Primeira coisa que a gente vai fazer é zoiar, professor, estou zoiando aqui pro bicho aqui, professor. O maior lado é o segmento AC, é a hipotenusa. Se eu já sei quem é a hipotenusa, os lados que sobram obrigatoriamente são catetos, professor. De boa, tranquilo. Eu acho que todo mundo que já vem acompanhando o conteúdo já consegue identificar quem é a hipotenusa, quem é cateto. Agora tem um porém, professor. Esses meus catetos, para aplicação das razões trigonométricas, eles podem ser catetos opostos ou adjacentes. E, professor, como é que eu faço para saber quem é o cateto oposto ou quem é o cateto adjacente? Você vai parar para você mesmo e vai se perguntar, depende, professor. Ali os dois são catetos. O Bzinho, o númerozinho que tiver lá no lugar do B é um cateto. O númerozinho que tiver no lugar do C também é um cateto, professor. Mas qual deles dois é o oposto? Aí você vai lá, depende. Depende do quê? Do ângulo agudo que você estiver olhando. Tipo assim, vem cá, olha só. Se eu estiver olhando para esse ângulo, se eu for analisar a questão por esse ângulo, qual é o cateto que está na frente desse ângulo? Ó. Ah, professor, então, a definição, identificar quem é oposto, quem é adjacente, depende do ângulo que você esteja analisando. No caso, se eu for analisar o triângulo olhando para o ângulo alfa, esse lado Bzinho é o oposto, professor. É o que está na frente do ângulo. É como se você traçasse uma flecha. Tracei a flecha, professor. Achei o cateto oposto. Agora que eu sei quem é o cateto oposto, o cateto que sobrar, obrigatoriamente tem que ser o meu cateto adjacente. Por incrível que pareça, gente, usa teus enxergantes, menino. Não tem erro, né, Gabriel? Não tem erro. Professor, olha só. Então, eu tenho que saber identificar qual é o lado que corresponde à hipotenusa. Eu tenho que saber identificar qual é o lado que corresponde ao cateto oposto e ao cateto adjacente. Agora, vamos pensar no seguinte. Esse Bzinho que está de verde, ele é o cateto oposto daquele ângulo que eu circulei, do alfa. O C, que está de azul, ele é o cateto adjacente daquele ângulo lá. Mas imagina o seguinte, eu não tenho ou eu não vou analisar o ângulo alfa, eu vou analisar o ângulo beta. Muda alguma coisa, professor? Quem é oposto, quem é adjacente, muda. Porque se eu for perguntar quem é o cateto oposto desse ângulo que eu circulei, ó, olha a flechinha. Professor, para o outro ângulo, é como se invertesse. O C, que está de azul, passa a ser o cateto oposto, mas é oposto daquele ângulo. E se o Czinho é o cateto oposto, o cateto que sobrar passa a ser o adjacente. Entenderam? Tá, professor, por que eu tenho que saber quando que o cateto é oposto, quando que o cateto é adjacente e por que eu, de início logo, eu já tenho que saber quem é a hipotenusa? Para que a gente possa aplicar as três razões trigonométricas. Quando a gente analisou, professor, cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, professor, a gente vai estar trabalhando com esses três ângulozinhos aqui, ó, que são os três arcos notáveis, professor. Estes são os nossos três arcos notáveis. E eu aprendi e pedi que vocês aprendessem aquela musiquinha. Professor, como é que a gente monta essa tabela? Porque lá no meu triângulo vai aparecer o ângulo de 30, vai aparecer o ângulo de 45, vai aparecer o ângulo de 60. Eu pedi que vocês fossem montando a tabela, até que vocês aprendam, até que vocês tenham memorizado o seno, o cosseno e a tangente desses três arcos notáveis. Era assim, professor, que a gente preenchia. O senhor fazia lá 1,
2, 3. Tá lembrado? 1, 2, 3. Lembra a musiquinha. Aí bota embaixo agora, ó. 3, 2, 1. Vai lá, repete comigo. 1, 2, 3. Eita, mas estou desafinado hoje. Bora lá. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Ó, estamos chegando. É uma paródia natalina. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Deu certo? Estou botando tudo sobre 2. Ó. Vai lá de novo. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Montei a minha tabela. Essa tabela você vai precisar estar consultando ela. Hiperhot, essa aí eu não vi não, Gabriel. Essa musiquinha aí eu não vi ainda não. Mas eu vou precisar estar consultando essa tabela para estar resolvendo muitas das questões que a gente trouxe hoje para estar trabalhando com vocês. Então, tira o print ou então anota e deixa numa folhinha do teu lado aí para que você possa estar consultando. Porque lá vai ter um triângulo com um ângulo de 30. Aí o cara vai lá perguntar para você: quanto que é, professor, o seno de 30? Professor, o seno de 30 é 1 sobre 2. Ou o cara pode perguntar: professor, quanto que é a tangente de 60? A tangente de 60 é raiz de 3. Deu para entender? Certeza? Então, vamos lá, professor. Dado um triângulo retângulo qualquer, eu tenho que aprender as 3 possíveis razões trigonométricas que eu vou estar utilizando para encontrar uma possível dimensão que eu não conheço. Ou seja, quando faltar um dos lados, eu posso estar usando a fórmula do seno. Aí você vai lembrar, seno, professor, relaciona quem com quem? Relaciona o cateto oposto com a hipotenusa. Aí você tem que aprender. O cosseno, professor, relaciona o cateto adjacente com a hipotenusa. E a tangente, professor, relaciona o cateto oposto com o cateto adjacente. Que eu pedi até que vocês lembrassem lá do refrigerante na tangente, da Coca, né? Porque é COCA, cateto oposto, cateto adjacente. Então vamos lá, o seno, professor, é cateto oposto com a hipotenusa. O cosseno é cateto adjacente com a hipotenusa. E a tangente? Refri, professor. Cateto oposto pelo cateto adjacente. Tá, professor, mas vamos lá, devagar. Eu aprendendo esses 3, sabe o que é a minha dificuldade? Pelo menos foi o que um aluno disse para mim. A dificuldade maior é que eu não sei qual qual das razões trigonométricas eu devo estar utilizando. Se eu uso seno, se eu uso cosseno, se eu uso tangente. Como é que eu sei, professor? Me dá uma dica aí, gente. É de acordo com as dimensões. Você vai verificar na tua questão, se você for usar o cateto oposto com hipotenusa, é seno. Se você for usar o cateto adjacente com a hipotenusa, aí é cosseno. Se você for usar o cateto oposto com o cateto adjacente, aí nesse caso você vai estar utilizando uma tangente. E esse ângulozinho aqui, ó, que eu vou dar destaque de azul, esse ângulozinho aqui, ó, gente, ó, ele pode ser quaisquer um daqueles que eu apresentei para vocês. Ali no lugar do ângulo pode ser o 30, o 45 ou o 60 graus, professor. Por isso que eu pedi que vocês aprendessem aquela tabela. Mas, como eu sei que matemática só aprende exercitando, vamos às nossas atividades. E em cima das atividades eu vou tentar recordar todas as definições com vocês. Nessa primeira questão, eu te dei um triângulo bem básico, tá bom? E eu quero que você calcule para mim o valor daquele x e o valor daquele y. O que é o teu trabalho de início? Professor, olhar
e verificar se o triângulo é retângulo. Ele é retângulo? É, sim, senhor, professor. O triângulo ele é retângulo, tem um ângulo de 90 graus. Segundo passo, o que é? Prof, identificar as dimensões. Começa identificando o maior lado, no olho mesmo. Professor, o maior lado para mim é esse aqui, ó. Esse é o maior lado. Se esse é o maior lado para mim, eu acho que para você também, você acabou de descobrir que esse x aqui é a hipotenusa. Se o x é a hipotenusa, o que é que nós podemos concluir a respeito do 16, que é outro lado, e do y, gente? Cara, se o x é a hipotenusa, o 16 ele vai ser cateto, professor. O y também vai ser cateto. Só que, como nós estamos trabalhando com as razões trigonométricas, eu tenho que saber, entre esse 16 e esse y, qual deles é o oposto, qual deles é o adjacente. Aí você vai pensar assim, peraí, professor, cadê o ângulo? Professor, o ângulo está aqui. O senhor acabou de dizer para mim que quem está na frente do ângulo é o cateto oposto, professor. E o cateto que sobrar, no caso aqui o y, é o cateto adjacente. Tá, professor, por que que o senhor tem que identificar? Só vou abreviar, tá bom? Por conta do espaço. Por que que a gente tem que saber? Aqui no caso o 16 é o cateto oposto, que é o CO, e o y é o cateto adjacente, que é o CA. Para você escolher qual razão trigonométrica é a mais adequada, coloquei novamente para estar utilizando. Nós temos 3 razões, professor. Nós temos o seno de um ângulo, que usa quem? O cateto oposto com a hipotenusa. Nós temos o cosseno de um ângulo, professor, que usa o cateto adjacente com a hipotenusa. E a última razão, que é a tangente de um ângulo, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Espera aí, professor. Agora sim, agora que eu quero entender como que eu vou utilizar. É tipo assim, você já vai procurar uma dimensão que já foi fornecida, porque ali eu estou vendo x, y e 16. Qual foi o lado que ele já te deu como informação? Professor, ele já me deu o 16. Então, eu já sei que ele já me deu o cateto oposto, professor. Ele já me deu o cateto oposto. Então, eu já sei que eu tenho que pegar uma fórmula que tenha cateto oposto. Para começar, eu tenho que ter uma fórmula que tenha cateto oposto. Nesse caso, tem cateto oposto em quais fórmulas? Tem cateto oposto no seno e tem cateto oposto na tangente, professor. Então, peraí. Professor, o senhor vai pegar e encontrar primeiro quem? O x ou o y? Aí é você que escolhe. Você é que escolhe. Se você for achar primeiro o x, você vai estar usando também a hipotenusa. Então, você vai buscar dessas 3 fórmulas, quais delas trabalha com o cateto oposto e com a hipotenusa. Professor, é o seno. Então, nessa questão, eu já sei que o seno de um ângulo vai me ajudar a encontrar o x, professor. O seno de um ângulo vai me ajudar a encontrar o x. Então, vamos fazer aqui. Como é que vai ficar, professor? Vai ficar assim, ó. Seno, ó como é que vai ficar. Seno, o ângulo lá, professor. Quem é o ângulo que ele te deu lá, professor? O ângulo é? Então, vai ficar seno de 30 graus é igual. Aí, em cima, vai ficar o cateto oposto, que é 16. Embaixo vai ficar a hipotenusa, que é o x. Montei, gente. Vocês entenderam o que foi que eu fiz? Seno do θ, lá, o ângulo que eu estou analisando é o 30. É o cateto oposto, que é 16, sobre a hipotenusa, que é x. Agora é que eu vou precisar lá da tabela. Você vai lá na tabelinha de arcos notáveis e você vai verificar quanto que vale o seno de 30.
Seno de 30, professor, lá na tabela, o seno de 30, professor, vale, ó, 1/2, professor, lá na tabela. Então, vai ficar, professor, 1/2, que é o seno de 30, é 16 sobre x. Sempre, sempre quando nós estamos utilizando uma das razões trigonométricas, qualquer que seja ela, a gente sempre vai montar uma proporção. Montei ali a proporção. E agora, professor? Cruz credo, professor. O senhor faz produto dos meios pelos extremos. Vai ficar x vezes 1 da x. X vezes 1 dá x, que é igual a 2 vezes 16, dá exatamente 32. Vocês entenderam? Encontrei o x. Eu já encontrei, ó, esse 32 aqui é a nossa hipotenusa. Então, eu já conheço a hipotenusa e eu já conheço o cateto oposto. Vou já explicar hoje mesmo, Gabriel. Hoje eu vou explicar o bisuzinho, o processo mágico para encontrar sem contas. Mas no momento eu ainda estou treinando as contas aqui com a galerinha, porque a gente começou, acho que é a terceira aula e a segunda aula que a gente está tendo de razões trigonométricas. Prof, então, como é que eu faço para achar o y, professor? Como é que eu faço? Eu já sei que esse cara aqui, professor, vale 32, acabei de encontrar. Eu já sei que esse cara aqui é a minha hipotenusa, não é isso? Que é o maior lado do meu triângulo. Eu já sei que esse 16 é o meu cateto oposto. E eu já sei que o meu y é o cateto adjacente. Aí você tem lá, professor, seno, cosseno, tangente. Seno é o cateto oposto com a hipotenusa. Estou fazendo questão de anotar novamente, para você que perdeu as aulas anteriores. O cosseno do ângulo é o cateto adjacente com a hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Está faltando você encontrar para mim aqui o y, né, professor? Aqui, ó, o y. O y, professor, é cateto adjacente. Então, eu tenho que buscar uma fórmula que tenha cateto adjacente. Prof, dá para me usar tanto a fórmula do cosseno como da fórmula da tangente, professor, tanto faz. Na fórmula da tangente tem cateto adjacente, na fórmula do cosseno também tem cateto adjacente. Professor, posso usar qualquer uma das duas? Posso. Sabe por quê? Se eu for usar o cosseno, professor, eu tinha que conhecer a hipotenusa. Eu já conheço, que é 32. Se eu fosse usar a tangente, eu tinha que conhecer o cateto oposto, que eu também já conheço, que é 16. Professor, vou fazer aqui pelo cosseno. Cosseno, professor. Vai ficar cosseno do ângulo. Quem é o ângulo, professor, que a gente está analisando? 30, né? É igual ao cateto adjacente, que é o y, sobre a hipotenusa que nós acabamos de encontrar, que é 32. Aí você vai ter que ir lá naquela tabelinha para procurar descobrir quanto é que é o cosseno de 30. O cosseno de 30 lá na tabela, professor, é raiz de 3 sobre 2. A musiquinha que eu cantei com vocês. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Lembrou aí? Cosseno de 30 é a raiz de 3 sobre 2. Até pedi que vocês deixassem a tabelinha do lado para que vocês pudessem ficar acompanhando esses valores. Então, vai ficar aqui, professor, raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno de 30, que é igual ao y sobre 32. A gente vai fazer aquela multiplicação em cruz, produto dos meios pelos extremos, vai ficar 2 vezes y, 2y, que é igual a 32 vezes raiz de 3, que dá 32 raiz de 3. Professor, o que é que eu faço com essa raiz? Ela não é exata. É só você ir repetindo, gente. Tranquilo, tranquilo. Aqui esse 2 está multiplicando. Ele vai passar dividindo. Vai dar 32 raiz de 3 dividido por 2.
o y vai dar 16 raiz de 3. Professor, como ele não deu unidade, foi isso mesmo, Gabriel, que você encontrou? 16 raiz de 3. Fechou? Vocês entenderam? Gente, o chat está aí à disposição de vocês, só para vocês irem perguntando. Eu acho que entenderam. Deu certo? Beleza, professor. Então, eu vou para a próxima questão. Já já vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer. Olha essa questão aqui. Eu acho que a gente já fez na aula passada. Eu acho que sim. Eu estou recordando dessa questão aqui. Ou foi em outra turma. Vamos ver aqui, ó. Senão, a gente refaz aqui. Uma escada de 8 metros é encostada em uma parede, formando com ela um ângulo de 60 graus. A que altura da parede a escada se apoia? Professor, ele está querendo que o senhor descubra essa distância aqui, ó. Aqui a escada, ela está apoiada aqui, não é? Ela se apoiou ali e ele quer saber a distância que a escada se apoiou até o solo, professor. Ele quer saber essa distância. E agora, professor, como é que eu faço? Acho que foi no 9º, né? Acho que foi no 9º ano. Que aqui já etapa 5 é 9º ano também. Professor, vamos lá, devagar. Cadê o triângulo? Aí, professor, ó, meu triângulo está aqui, eu redesenhei para facilitar a sua visualização. Tá vendo o triângulo? Professor, esse triângulo ali, ele está sobre um ângulo de 60, não é? Então, vamos lá. Qual é a primeira coisa que o senhor tem que fazer? Identificar as dimensões. Para quê? Para saber se nós vamos usar o seno, o cosseno ou a tangente. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. Então, peraí, professor, devagar. Então, eu estou olhando para esse triângulo, eu já tenho que ver quem é esse 8 aqui, professor. Esse 8 aqui é o maior lado desse triângulo. Então, eu já sei que esse 8 é a hipotenusa, professor. Esse 8 é a hipotenusa. Você está vendo aqui o ângulo de 60 graus, né, professor? Aqui, ó. Quem está na frente do ângulo de 60, que é esse lado aqui, ó, que ele não me deu, esse lado aqui que ele não me deu é o nosso cateto oposto, professor, porque está na frente do ângulo. Está na frente do ângulo. E o H, ali, professor, o H, se aqui na frente que ele não me deu é o oposto, esse lado que está faltando, o Hzinho, é o nosso cateto adjacente. Então, eu acho que você já entendeu que nós temos que fazer uma conta usando o 8, que tem que ter já um valor, gente. Não dá para aplicar uma razão trigonométrica se eu já não conhecer um dos lados. Eu tenho que ter um dos lados. Tem que ser um lado já dado, foi 9º ano. Isso, Gabriel, diga assim, eu lembro dessa questão. É porque aqui o EJA etapa 5 é o mesmo 9º ano, Gabriel. A gente está equiparando-se as duas últimas séries. Seria o 8º e 9º. Primeiro semestre foi o 8º ano e agora os assuntos do 9º ano para a etapa 5. Professor, então eu vou ter que usar o 8, que é a hipotenusa, e este H, que é o cateto adjacente. Aí você vai buscar daquelas 3 fórmulas, seno, cosseno, tangente, qual delas trabalha com o cateto adjacente e a hipotenusa. Professor, o senhor tem... Deixa eu botar bem que a canetinha foi para o marca-texto. O senhor tem que o seno de um ângulo trabalha com quem? Cateto oposto com a hipotenusa. O cosseno, professor, trabalha com quem? O cosseno trabalha com o cateto adjacente à hipotenusa. Professor, e tem a tangente de um ângulo, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Professor, o senhor circulou de amarelo lá já está a dica, professor. O senhor vai usar aqui a fórmula do cosseno, que o senhor vai fazer uma conta usando o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, como é que vai ficar a nossa conta aqui? Professor, vai ficar cosseno do ângulo lá que é 60 é igual
ao cateto adjacente, que nesse caso é o H, sobre a hipotenusa nessa questão, que é 8. Montei, gente. O meu trabalho é só montar. Depois que monta, vai ser cruz credo. Lógico que você tem que aprender aquela tabela que eu coloquei para vocês. Até cantei a musiquinha lá, ó. Por quê? Porque eu tenho que olhar lá na tabela. Se eu não tiver aprendido ainda, eu tenho que consultar lá a tabela para saber quanto que vale o cosseno de 60. Então, peraí, professor, quanto é que vai ficar aqui a nossa questão? Prof, vai ficar cosseno de 60. Aguenta aí. Vou trocar a cor da caneta. Pronto, professor. O cosseno de 60 é 1/2, professor. Então, vai ficar 1/2 é igual a H sobre 8. Aí você faz lá o cruz credo. Esse vezes esse, esse vezes esse. Vai ficar 2H é igual a 8. H é igual a 8 sobre 2. H é exatamente 4 metros. Já eu vou passar um bizuzinho para vocês. Gabriel até adiantou lá, onde não vai haver a necessidade de conta. Não tem necessidade de vocês copiarem todas aquelas fórmulas ali que eu acabei de colocar, tá bom? Eu coloquei mesmo só para você perceber como escolher, que é uma das perguntas que mais fazem para a gente dentro desse conteúdo. Professor, qual das fórmulas eu vou utilizar? Eu olho para a questão, eu não sei se eu faço pelo seno, eu não sei, deu spoiler, é verdade, Gabriel. Eu não sei se eu faço pelo cosseno ou se eu faço pela tangente. Então, peraí, olha só. Tem outro jeito de fazer? Tem, gente, tem outro jeito de fazer. Qual que seria o outro jeito? Eu comentei com vocês que o ângulo que você utiliza, quem escolhe é você, professor. Então, eu vou limpar aqui, ó. Limpei, professor. Gente, nessa questão, se esse ângulo aqui, professor, ele é 60, tem como a gente descobrir esse aqui, gente. Tem como a gente descobrir. Em qualquer triângulo retângulo, esses dois ângulos aí, o 60 e esse que eu acabei de colocar em interrogação, eles são ângulos complementares. Significa dizer que a soma desses dois ângulos sempre dá 90 graus. Então, ele não me deu aquele ângulo, mas eu sei quanto que ele vale. Eu sei que aquele ângulo ali de baixo, professor, ele tem que valer exatamente 30 graus. Então, você pode escolher fazer a questão pelo ângulo de 30, ou você pode escolher fazer a questão pelo ângulo de 60. Vai mudar o resultado? Jamais. O resultado sempre vai dar o mesmo. Mas, se você optar em fazer pelo ângulo de 30, o H para o ângulo de 30, ele passa a ser o cateto oposto. Se eu for fazer a questão olhando para o ângulo de 30, o H é o cateto oposto. E esse 8 aqui é a nossa hipotenusa. Então, qual das três razões? Isso, Gabriel. Eu também poderia fazer a mesma questão pelo seno. Seno de 30 graus é o cateto oposto, não é? Ó, que eu sei que o seno de um ângulo pega o cateto oposto com a hipotenusa. Cateto oposto é o H, hipotenusa é o 8. Professor, aí tem que ir lá na tabelinha, né? Quanto que vale o seno de 30? Gente, esse aqui é o ângulo mais utilizado que tem. O seno de 30 é 1/2, professor. Então, vai ficar 1/2 é igual a H sobre 8. Você vai lá, faz, ó, cruz credo. Vai ficar 2 vezes H, 2H. 1 vezes 8 dá 8. Ficou 2H igual a 8. Esse 2 passa para o lado do 8 dividindo. H é 8 dividido por 2. H vale exatamente 4 metros. A altura onde a escada está apoiada até o chão, professor, é uma altura de 4 metros. Você viu que eu fiz agora há pouco de punho, né? Só que a gente fez a questão com o ângulo de 60. Você percebeu que deu o mesmo resultado? Então, fica a seu critério, gente. Ou eu faço com o ângulo de 30, ou eu faço com o ângulo de 60, gente. Ou faço com o ângulo de 30, ou faço com o ângulo de 60, professor.
E agora? E essa aqui, professor? O que ele quer? Vamos ler aqui. Ele diz o seguinte, um copo tem 8 centímetros de diâmetro e dentro dele há um canudinho. Estou vendo aqui. Qual é o comprimento aproximado desse canudinho, sabendo que 6 centímetros dele estão fora do copo. Vamos tentar pegar essas informações e visualizar elas na questão. Pronto, vamos lá. Professor, ele disse para mim que a questão copo tem diâmetro. Ele está dizendo diâmetro, professor, essa distância aqui, ó. Diz que o diâmetro do copo, está aqui um copo, tem 8 centímetros de diâmetro. Ou seja, isso aqui é 8 centímetros. E ele disse que desse canudo, professor, a parte de fora aqui, professor, desse canudo, corresponde a 6 centímetros, sabendo que está aqui, professor, 6 centímetros dele estão fora do copo. E ele quer saber o tamanho desse canudo inteiro, professor. Para saber o tamanho do canudo inteiro, nós temos que descobrir este pedaço que está faltando, que eu posso chamar de X. Não sei se vocês perceberam, mas aqui nós temos um triângulo retângulo, gente, onde eu possa estar aplicando seno, cosseno ou tangente. Eu quero descobrir aquele X. Seno de 30 que você fez, foi, Gabriel? Dá certo? Dá certíssimo. Você considerou que esse ângulo aqui, né, Gabriel? Deixa eu apagar aqui. Se lá embaixo é 60, é porque esse ângulo aqui, ó, Gabriel percebeu, professor, que esse ângulo aqui vale 30 graus. Então, ou eu faço a questão olhando para esse ângulo de 60, que já veio na questão, onde, se eu for fazer para o ângulo de 60, aquele 8 é cateto adjacente. Já se nós formos fazer olhando para o ângulo de 30 graus, o 8 ele passa a ser cateto oposto. Então, quem tem que escolher o processo resolutivo aí é você. Faz com o ângulo de 60 ou com o ângulo de 30? Professor, eu vou fazer com o ângulo de 60 primeiro. Com o ângulo que ele já me deu, tá bom? Prof, aqui nesse triângulo, eu tenho, professor, que este X é a minha hipotenusa e esse 8 para o ângulo de 60 é o cateto adjacente. Das razões trigonométricas, aqui trabalha com cateto adjacente e hipotenusa, é cosseno do ângulo, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, eu vou usar o cosseno. Vai ficar cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente, que é 8, botei lá, sobre a hipotenusa, que é x. Aí tenho que ir lá na tabelinha de arcos notáveis, quanto que é o cosseno de 60. Se de tanta gente trabalhar, de tanta gente exercitar, tu vai memorizar cada um deles. O cosseno de 60 na tabela, professor, é 1/2, tá bom? Então, vai ficar 1/2 é igual a 8 sobre x. Sempre vai dar uma proporção, como os alunos dizem, o professor dá uma regrinha de 3, onde as grandezas são diretamente proporcionais. Eu faço essa multiplicaçãozinha cruzada, x vezes 1 dá x, 2 vezes 8 dá 16. Professor, encontrei que este pedaço aqui, ó, vale 16. Esse pedaço vale 16 centímetros. Só que o tamanho do canudinho não é 16, porque ele disse para mim que a parte de fora aqui, professor, do canudinho, tinha 6 centímetros. Então, o nosso canudo, ele seria formado pelo aquele 16 centímetros que está dentro do copo, somado, professor, com os 6 centímetros que está fora. Ou seja, o tamanho do canudinho, professor, vale exatamente, professor, o tamanho do canudinho vai valer exatamente 22 centímetros. Deixa eu ver aqui. Pensa logo no Pitágoras. Mas o Pitágoras, para a gente pensar nele, Gabriel, eu teria que ter pelo menos 2 dimensões já fornecidas.
Outra coisa, às vezes eu já tenho as duas dimensões fornecidas, mas se você tiver ângulo, Gabriel, a razão trigonométrica sempre vai dar menos conta do que qualquer Pitágoras. Mesmo que numa questão você visualize que é possível aplicar um Pitágoras, mas que é possível usar ou um seno, um cosseno, uma tangente, é preferível a razão trigonométrica. Ela vai lhe dar sempre menos trabalho, menos conta. Tem aqui outra. Você viu que agora há pouco nós encontramos uma resposta que veio em função da raiz de 3. Só que agora, na própria questão, ele pede que você considere uma aproximação. É muito parecida com a anterior. Só que lá ele tinha te pedido a altura de onde a escada se apoia até o solo. Nessa aqui não. Nessa aqui ele quer que você encontre para mim o comprimento da escada. Já foi um pouquinho diferente. Lê comigo aí, ó. Ele diz assim, uma escada apoiada em uma parede de um prédio, num ponto que dista 10 metros do solo. Ele já me deu o ponto de apoio até o solo, diferentemente da anterior. Ele já me forneceu. Professor, 10 metros. Diz que forma um ângulo de 30 graus com a parede. Pergunta, tá lá, qual é o comprimento da escada? E pediu que nós considerássemos a raiz de 3 com aproximação de 1,7. E aí? Você vai usar seno, cosseno ou tangente? Já memorizou? Cara, vamos fechar aqui um acordo. Você tem que aprender as 3 razões trigonométricas. Você tem que aprender aquela tabela. Não vem nessa de, eu vou dar uma decorada lá para me fazer minha prova. Não, não vai fazer desse jeito, não. Sabe por quê? Porque a gente está na EJA etapa 5. Vocês ainda têm 2 etapas EJA. Você tem EJA etapa 6, EJA etapa 7, vestibular. Vai cair em todas essas séries. Então, aprender. A gente vai dar uma pausazinha super rápida. Se você já souber, coloca no chat para mim. A gente volta já já. 2 minutinhos. Vapt de Vupt. Até já.